Olá, bem-vindo ao canal Bicicletas e Celulares. Meu nome é Juliano Viana e você está no primeiro canal sobre bicicletas híbridas do Brasil. Antes do vídeo de hoje, um aviso importante. Envie sua bicicleta urbana para bicicletasecelares@gmail.com e participe do nosso quadro Xodó dos Inscritos. Agora ao vídeo de hoje. Vamos aprender a usar uma calculadora de relação. Sim, uma calculadora de relação. E a Bike Calc, que na minha opinião é a melhor de todas. Como vamos usá-la? Vamos começar aqui no Google, página inicial. Bike Calc é junto, mas eu botei separado, não tem problema. É o primeiro link, bikecalc.com. Aí você clica nele e aqui você vai para a página inicial do Bike Calc. Essa é uma calculadora de relação bem tradicional. Aqui tem as opções da calculadora, tem bicicletas fixas, marchas fixas e... Cara, isso daqui eu não entendi o que que é, mas porque eu sempre uso a bikes com marcha. Aí você pode calcular relações de cálculo entre a coroa e o cog. Você pode calcular o diâmetro da roda em polegadas, os metros que você anda com a sua roda, a velocidade relacionada à cadência, que é o que nos interessa, que é o que a gente vai aprender hoje, mas também a velocidade em uma certa cadência, tipo, eu tenho um cadencímetro, estou a 90 RPM na marcha tal, qual é a minha velocidade? Você descobre por aqui. Ou a cadência à velocidade, o que é isso? É assim, eu estou sempre a 40 por hora no meu ciclo computador na marcha tal, qual é a minha cadência? E você bota os dados e você descobre aqui. Mas o que a gente vai explorar hoje é a velocidade da relação. E aí ele te joga para essa página inicial. Nessa página inicial, que é aqui ó, na seção Get Speed que a gente foi, tá? Só para deixar bem claro. Nessa página inicial, a gente pode configurar algumas coisas, como o tamanho da roda. Então você pode escolher uma roda 26, uma roda 29.700, que é a que a gente vai fazer hoje, 650B, 650C, vários aros diferentes. No caso, o aro 700 e o aro 29 têm o mesmo diâmetro de 622 milímetros. Escolhi ele aqui. O pneu, a gente vai começar fazendo o cálculo da relação da City Tour Tudo Que Dá. Então, o pneu é 40C da City Tour Tudo Que Dá. Sempre ele começa em milhas, tem que passar para quilômetros por hora. E como é que é a relação da City Tour Tudo Que Dá? Corrente, a coroa máxima é 36, até porque a coroa é única, e a mínima também é 36. Então 36 na máxima, 36 na mínima. O cog mínimo é 10, e é interessante notar que ele libera até 8, então tipo até projetos muito loucos. E o cog máximo é 51. Perfeito. A cadência eu costumo botar 90, porque 90 é uma cadência que a inércia do seu pé contribui para a boa técnica do pedal. Acima de 60 já começa a se perceber isso, mas o ideal é 90. Então vamos começar aqui a 90 e depois a gente pode brincar com isso também. Então a 90 RPM com 36 por 10 eu tenho uma cadência de uma velocidade de 42,9 km por hora no pneu 40C. Aqui ele te dá toda a tabela e o que quer dizer essa tabela? Primeiro, o que está em verde é o que está acima de 20 km por hora. O que está em azul é o que está entre 20 e 10 km por hora. E o que está em vermelho é o que está abaixo de 10 km por hora, que seria realmente quando o bicho está pegando muito firme para as pessoas com menos preparo físico. Né? Eu acredito que um atleta nem deva ver o vermelhinho quando ele calcula a relação dele. Mas assim, para uma pessoa com preparo físico mais moderado, é interessante você ter relações para subir a menos de 10 km por hora numa cadência adequada. Então, na City Tour Tudo Que Dá, a velocidade mínima a 90 RPM no 36 por 51 é 8,5 km por hora e a velocidade máxima no 36 por 10 é 42,9 km por hora. E é interessante você notar que vamos supor que depois do COG de 10 seja o COG de 11. Você estaria a
38,9. Você tem que saber os COGs da sua relação e eu não sei de cor os COGs da relação SLX da Shimano. SLX, Deore, acho que todos são iguais, né? Mas eu não sei de cor. Mas se você soubesse quais seriam os COGs que você usa, você pode ver qual velocidade você está na cadência que você usa, seja ela 90 ou qual for, você pode calcular ali. Essa é a função. Você sabe a velocidade máxima da sua relação, a velocidade mínima da sua relação, e se você souber algum COG específico, você pode conferir também. E, além disso, vamos supor que a subida esteja muito bruta, eu não esteja conseguindo pedalar a 8,5 km por hora, meu aeróbico esteja me limitando, e eu diminuo essa cadência para 60 RPMs para que eu consiga ir mais devagar e gastar menos energia. Nesse contexto, eu estaria a 5,6 km por hora no 36 por 51. 5,6 km por hora com 60 de cadência, que é a cadência que a gente acaba caindo quando a gente está muito cansado numa subida muito intensa na marcha mais leve, ou seja, quando a gente está quase quebrando. Então, é velocidade mínima da relação 5,6 km por hora. Então, isso foi um bom exemplo. Agora vamos usar o exemplo da Supercross modernizada. Ela usa um pneu 38C, a coroa mínima dela é 22, a coroa máxima dela é 40, o COG mínimo dela é 11, o COG máximo dela é 36 e a cadência inicial que a gente vai analisar é 90 RPM. Aí você tem uma tabela bem mais complexa. As cores ainda estão aqui para indicar o que está abaixo, acima de 10, 20 km por hora. E você pode analisar que essa relação também tem uma amplitude bem boa e contempla uma faixa vermelha razoável, que é aquela faixa que os atletas não costumam usar, a não ser que estejam com o pneu furado. Mas assim, para mim, essa faixazinha é importante. Aí a gente pode ver que a velocidade máxima no 40 por 11 é 43,1 km por hora, 0,2 km por hora a mais do que o 36 por 10, mesmo tendo um pneu 38 em vez de um 40. Então ela tem mais final. E também tem mais redução, porque era 8,5 o 36 por 51 e aqui é 7,2 o 22 por 36. E 7,2 km por hora já é uma velocidade bem razoável para subir. Mas caso eu me canse, a gente pode reduzir essa cadência para 60. E aí eu estaria andando a 4,8 km por hora, que é bem mais lento que acima dos 5 km por hora da relação da City Tour, tudo que dá 36 por 51 na mesma circunstância. É importante dizer que quando você está analisando um pé de vela triplo como esse, você vai analisar sempre a coluna 22, 30 e 40, no caso do meu pé de vela, que é 22, 30 e 40. Ou você só vai analisar as colunas das coroas do seu pé de vela. As outras você pode ignorar, porque é apenas um cálculo matemático, mas você não pode usar, né? Não tem aplicação prática. Então, no caso, você usando a coroa 22, a 30 e a 40 e sabendo os COGs do seu cassete, você consegue saber a velocidade em todas as marchas, tanto a 90, tanto a 60 ou qualquer uma outra relação que você queira usar. Agora, para brincar um pouquinho, vamos botar aqui um pneu 26, um 1,5 polegadas de MTB, com coroa mínima 22, coroa máxima 44, COG mínimo 11, COG máximo 34, cadência 90. Só para brincar um pouquinho, vamos ver como é que uma 26 trabalhava na época dela. Calcular. Aí já fica até difícil de ver a tabela, porque fica muito longa, né? Então, ó, na relação 22 por 34 a 26 com pneu 1.5 estaria a 7 km por hora na cadência 90.
Na relação 44/11, ela estaria a 43,1 km por hora na 34/11 e a 60 RPM você estaria a 4,7 km por hora na 22/34. Você percebe que são números proporcionalmente inferiores às da roda 729, porque como o diâmetro da roda é menor, a velocidade dela também, gerada por ela, também é menor, rodando na mesma velocidade, na mesma relação de marchas. Então, quanto maior a roda e o pneu, maior vai ser a velocidade final, maior vai ser a velocidade na marcha mais leve, e isso daí também é calculado pela calculadora de relação. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, principalmente se inscrevam no canal. Estamos na luta para os 1.000 inscritos. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau.